Olá, eu sou a Luana Ferreira Correia, sou professora de Geografia da Educação Básica da Rede Pública e Privada do Rio de Janeiro. Sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Cidadania e Política no Ensino de Geografia, o NECPEG, da PUC-Rio, e sou mediadora no curso de licenciatura à distância em Geografia pelo CEDERJ. Bom, eu sou formada em licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Eu iniciei os meus estudos em 2006 e finalizei em 2010. Em 2012, eu ingressei no curso de especialização estrito sensu em Dinâmicas Urbano-Ambientais e Gestão do Território pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ-FFP, no qual eu desenvolvi uma pesquisa analisando a vulnerabilidade socioambiental em áreas de risco do município de Niterói. Essa pesquisa ela teve relação direta com a minha participação enquanto estagiária na Defesa Civil de Niterói e também no Serviço Geológico do Brasil, no Departamento de Gestão Territorial. Em 2008, eu ingressei no magistério em uma escola privada em Niterói, substituindo o professor. Muito embora a minha relação com o magistério seja anterior a essa passagem, né? No momento que meu pai também é professor de geografia e eu sempre ajudei ele na elaboração de provas, de planos de aula, no preenchimento de diários. Então eu sempre estive envolvida com o ensino de geografia, ainda que indiretamente. Em 2012, eu ingressei na Prefeitura do Rio, no concurso de 40 horas. A minha primeira escola foi a Escola Municipal Mirante Tamandaré, no bairro do Vidigal, onde eu atuo até hoje. Em 2014, eu precisei complementar minha carga horária, no momento que eu não tinha carga horária completa na minha escola de origem, e aí eu fiquei dividida em duas escolas, complementando na Escola Municipal Jorge Pfister, no Leblon. Então, foi a partir dessa experiência na Escola Municipal Jorge Pfister que eu entrei em contato com o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, nessa escola eu comecei a receber os alunos da graduação em Geografia da PUC-Rio. Eu costumo dizer que o PIBID para mim foi um grande presente. Isso porque ele me possibilitou o reencontro com o magistério. Em um momento que eu estava bem desestimulada, depois de 2 greves da rede municipal, e não conseguia enxergar para além do horizonte que já tinha sido me apresentado até então na rede pública. Bom, isso porque a minha experiência na licenciatura ela tinha sido completamente diferente do trabalho que eu via sendo desenvolvido no PIBID. Então, eu sempre trabalhei como professora, a minha carga horária das aulas de estágio ela acaba sendo reduzida e eu vi ali uma movimentação muito interessante por meio do PIBID. Eu vi os alunos de fato envolvidos com as atividades dos professores, com as dinâmicas individuais dos alunos. Então foi por meio dessa troca com os estudantes de licenciatura da Geografia da PUC que eu passei a olhar com mais carinho para a escola enquanto espaço de produção do conhecimento e também para a formação de professores como uma possibilidade de troca de conhecimentos e saberes com os diferentes sujeitos que estavam envolvidos no ensino da geografia escolar. Bom, em 2015, por meio dessa experiência, eu retornei à universidade através do programa de pós-graduação, mestrado em Geografia da PUC-Rio. Então, com a orientação da professora Regiane Rodrigues e do professor Augusto César Pinheiro, eu desenvolvi a minha pesquisa, que teve como objetivo analisar as políticas públicas voltadas para a formação de professores no Brasil. Então, nessa investigação, que envolveu diferentes sujeitos envolvidos no programa, tanto os bolsistas de iniciação à docência, como os professores supervisores e os coordenadores de área, nós buscamos analisar
as contribuições e os limites do PIBID na formação de professores de Geografia para a Educação Básica, no período de 2012 até 2017. E essa pesquisa ela contou com a colaboração do relato de experiência, né, dos professores, supervisores, dos bolsistas de iniciação à docência e também dos coordenadores de área. E ela buscou apresentar as experiências de maior impacto do PIBID na formação de professores. Então, atividades relacionadas ao planejamento de aulas, as metodologias de caráter inovador, ao intercâmbio que foi possibilitado entre a universidade e a escola, entre a teoria e a prática, no planejamento de trabalhos de campo, atividades que muitas vezes ela não acontecia somente com o professor. Então, sempre quando eu penso do PIBID e nessa minha primeira experiência e também como pesquisadora da área, eu costumo lembrar da fala de um ex-pibidiano, o Marcelo Almeida, que ele falava sempre que depois do PIBID o professor ele não era mais uma figura solitária, ele não estava mais sozinho com seus alunos, né, pensando aqueles desafios, pensando nos problemas, pensando em como fazer esse processo de ensino-aprendizagem acontecer. Ele podia contar com a presença dos pibidianos. E essa contribuição ela foi riquíssima, não só na minha formação, não só nesse meu processo de refletir sobre a docência, mas também no cotidiano dos meus alunos. Então é muito bacana, né, dentro dessa experiência toda na formação de professores, nessa experiência como supervisora do PIBID, ver os pibidianos olhando com carinho também a escola, olhando com carinho esse processo de ensino-aprendizagem, crescendo juntos, desenvolvendo pesquisas por meio dessa experiência, atuando hoje como professor de educação básica, né, e me ajudando também na formação desses novos bolsistas. Então, 2020, né, um ano atípico para todos nós professores, em função do isolamento social, eu me deparo com velhos e novos desafios na educação, no ensino de geografia e na formação de professores. Então tem sido interessante essa troca, ainda que remotamente, com os novos pibidianos, com os pibidianos que ingressaram no programa agora em outubro de 2020. Isso porque eu tenho um desafio muito grande em atuar na rede pública, como também na rede privada e no CEDERJ. Então as dificuldades, elas revelam essas contradições dos diferentes níveis de educação do sistema brasileiro. Então atuar nesses três espaços me fez refletir não só os desafios, como também as contradições desses diferentes níveis de ensino. Mas eu sempre que recebo uma mensagem carinhosa dos alunos, mesmo com todas essas dificuldades impostas para eles no desenvolvimento das atividades em tempos de pandemia, ou então vendo os pibidianos envolvidos, interessados a refletir sobre essas contradições, sobre esses processos, eu vejo que a gente precisa seguir, né? Eu vejo que a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente precisa encarar esses desafios de modo a resistir, de modo a debater, de modo a formar e informar os educandos onde todo esse processo falta, né? Então a gente não pode desistir de alimentar o futuro, sobretudo dos alunos da educação pública. Então, assim, eu tenho um agradecimento super especial aos pibidianos, à Rejane, por estar sempre presente nesse processo de formação, não só de novos professores, como no meu processo de formação também enquanto professora, tá? Então, eu agradeço esse espaço para estar compartilhando um pouquinho dessa experiência, e é isso. Um abraço.